Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje é o terceiro dia de sol aqui em Guapimirim no verão. Já deu sol antes, mas era sol assim, ameaçava o sol, saía aquele sol tímido e sumia e chuva. Ou então o tempo sempre nublado. Então, segunda, terça e quarta é a primeira vez que foi sol. Um calor do cão. E parece Belém. Quem conhece Belém, Guapimirim, parece muito com Belém. Quando faz frio, por causa da floresta aqui. É o início da Serra Imperial. Então isso aqui tudo é cheio de mato, cheio de árvore, então fica frio legal e fica muito úmido. E é muito úmido, como na floresta amazônica. Quando faz calor, porra, é um calor insuportável. Não dá 40 graus, mas a sensação térmica é de 100. Então, agora só tem um clima. Se choveu, a temperatura cai na hora. Isso é bom. E também é bom porque eu moro num sítio razoavelmente grande, com piscina, e só dá para tomar banho de piscina com sol, né? Porque tomar banho de piscina com trovão para tudo que é lado, ninguém vai. E aqui, trovão, aqui é uma quantidade também boa. Mas hoje eu vou falar de uma miscelânea. Vai ser um vídeo falando sobre miscelânea. Vários assuntos. Vou falar sobre esportes olímpicos, sobre projetos de Laranjeiras, sobre as contratações, sobre o Fábio, sobre escalação, sobre o time. Então eu vou começar por um assunto que deu um pano para manga ontem no Twitter. A gente discutiu, a gente conversou. Discutir parece que a gente está brigando, né? A gente conversou bastante, eu falei que ia falar hoje. Além de ter recomendado os meus vídeos de esporte olímpico, vou fazer um esclarecimento. E para quem não viu ainda, e não se inscreveu, ó, se inscreva no canal, pô. Vamos chegar a 10 mil, pô. Estamos com mais de 6.300 já. Vamos chegar pelo menos a 7 mil. Pronto. Ou a 6.400. Eu estou sendo humilde. Vamos chegar a 6.400. Minha voz está melhorando, mas o pigarro continua ruim. Vamos falar primeiro dos esportes olímpicos. Eu fiz 3 vídeos sobre os esportes olímpicos, pouca gente viu. Por exemplo, eu fiz vídeo de dar 5 mil visualizações e o esporte olímpico deu 500. Mas o pessoal adora malhar o esporte olímpico sem nenhuma razão. Nenhuma razão. O esporte olímpico não dá prejuízo, principalmente o nosso, que é todo de base. E o nosso vôlei feminino profissional é 100% pago e está demonstrado. A prestação de contas do vôlei feminino está no site do Fluminense, porra. Assinado pelo Mário Bittencourt, e é a prestação oficial, porque isso é o meu ganha-pão há mais de 20 anos. Aquele formulário que aparece no primeiro vídeo que eu mostro, no Leiteria 226, quando eu falo que aquilo ali eu conheço de trás para frente, de frente para trás, do lado para a esquerda, de esquerda para a direita, é porque eu vivo nesta merda. Isso aí eu já fiz mais de 100 projetos daquele que está ali. E aprovei todos. Agora, a prestação de conta, nego, fica naquelas papos de pegou dinheiro da Lei Rouanet, pegou dinheiro não sei de onde. Não é assim, não. Se aprovar um projeto, se você for uma pessoa que tenha no seu CNPJ, mostre que você é uma pessoa de cultura ou de esporte, você pode pegar. Você pode aprovar qualquer projeto. Qualquer projeto. Isso aí todo mundo aprova. Eu já aprovei projetos de 3, 4, 5 milhões de reais. Nunca apareceu meu nome nesse Twitter. Caia roubou. Não roubei nada. Eu aprovei um projeto. Aprovar projeto é fácil. Desde que você cumpra tudo que a legislação pede. E que você seja uma pessoa no seu estatuto, no seu contrato de trabalho, tenha lá que você é um cara, um produtor cultural, produtor esportivo, trabalha com isso, tem currículo. Então, quando a gente vê isso aí, parece que o cara, não sei quem, pegou 5 milhões, nada disso, ele aprovou. Pegar 5 milhões não é para qualquer um, não. Nem a Ivete Sangalo pega. Mas isso aí aparece, pegou porra nenhuma. O Fluminense aprovou um projeto de 850 mil reais através do IDEC, para fazer o projeto executivo do estádio que o Mário Bittencourt quer fazer. Não pegou nada ainda, não começou a gastar, ainda não foi publicado no Diário Oficial, pelo menos eu vi rapidamente o Diário Oficial, ainda não saiu. Porque para você gastar o dinheiro que você aprovou, por exemplo, eu aprovei uma verba de 100 reais. Para eu gastar 100 reais, alguém tem que me dar esses 100 reais. E quando alguém me dá esses 100 reais, para eu poder gastar, tem que sair publicado no Diário Oficial do Estado, se for um projeto estadual, que é o caso do Fluminense, tem que sair publicado, olha, o Zé Coquinho vai patrocinar o Kaique em 100 reais. Aí ele está publicado, ele vai ter que abrir uma conta aberta pelo próprio Estado, depositar lá, aí eu posso usar. Então, por enquanto, até esse momento, eu não vi, pode ser que tenha sido publicado, mas eu ainda não vi a publicação no Diário Oficial de que o Fluminense já foi depositado 850 mil e ele pode usar. Isso eu ainda não vi. Pode ter, porque eu passei vista rápida. Então é isso. Os esportes olímpicos de base do Fluminense, eu já mostrei que são 811 atletas, nenhum deles é profissional. Dá prejuízo? Não dá prejuízo. Eu quero que vocês vejam o vídeo número
227 e o 228. O 228 foi uma bosta de vídeo, que eu fui repetir, ficou um vídeo de 1h30. Mas foi uma bomba, mas só tem uma coisa, ali está tudo comprovado. Tem tudo que eu falo está comprovado em documento do Fluminense, não é meu não, documento do Fluminense. Então, no balanço trimestral, que vai de janeiro a setembro, isso está bem explicado por mim. Apesar de eu ser repetitivo e ser chato pra cacete. O Fluminense lançou despesas de salários, encargos e benefícios para o esporte olímpico de R$ 7.965.000. 765.175 reais. Isso foi a despesa total. Ou seja, 8 milhões de reais. Aí eu peguei, quantos funcionários tem no esporte olímpico do Fluminense? 74. 74. E disse que é 34 são funcionários com formação acadêmica, universitária. São preparadores físicos, fisioterapeutas, técnicos. Os técnicos normalmente são professores de educação física. E 40 funcionários não têm formação acadêmica, são funcionários que têm fundamental e ensino médio. Ensino médio, se tiver 5, é muito. O resto é tudo ensino fundamental, com a grande maioria não completo, fundamental não completado. Aí eu pergunto, e eu falei algumas vezes, que eu sei os valores de técnico do Flamengo, do Tijuca, do Fluminense, do Botafogo, que é mais ou menos parelho. Só do Flamengo que é uns 15% maior. Olha, 15% maior. Eu falei isso, está gravado, isso há uns 10 meses atrás. O maior salário do Fluminense e do Tijuca, eu comparei um com o outro, que são muito parecidos, era R$ 4.000 com um técnico de vôlei. O melhor salário do vôlei, o melhor salário do basquete era R$ 4.000. O melhor salário da natação era R$ 4.000. Aí, por um acaso, os salários do Fluminense de esporte olímpico, de quem tem ensino superior, não é pago pelo Fluminense. O Fluminense só paga os encargos. É pago pelo Comitê Brasileiro de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos. Tem um contrato no site do Fluminense, é o contrato do edital 06. O Fluminense recebeu dinheiro de setembro de 2017 para pagar até dezembro de 2021. Ou seja, até mês passado. Tem todos os salários ali. Por um acaso, eu peguei 2 salários e fui conversar com 2 amigos meus que eu conheço, que trabalharam comigo, foram do Tijuca. Perguntei para eles, isso aqui está no Fluminense, é verdade? É verdade. Então, eu peguei e calculei tudo. E calculei o salário dos outros 40, que, pô, o cara com fundamental não vai ganhar R$ 4.000. O maior salário ganha R$ 4.000, e é verdade, isso está publicado no site do Fluminense. No aquático, no aquático, quando eu falo aquático, o melhor salário do nado sincronizado, da natação, do polo e do polo é R$ 4.000. O maior salário do vôlei é R$ 4.000. O maior salário do basquete é R$ 4.000. O resto é 2.000, 3.000. O técnico ganha R$ 2.000. Aí eu fiz, botando os encargos conforme a lei. E discriminei os encargos, estão lá discriminados. E os benefícios, o que eu coloquei de benefício? Vale refeição, vale transporte e plano de saúde. Essa merda toda dá 3.170.000. E está lançado lá despesa de salário de 7.965.000. Tem praticamente 5 milhões de reais a mais. De quem são esses 5 milhões? Falei a mesma coisa com despesas gerais. Mostrei que num balanço normal, despesas com serviços de terceiro estão alocadas em despesas gerais, gastos gerais. Mas não, eles se tiraram. Então, somando essa merda toda, dá 2.700.000 reais. Onde que tem 2.700.000 reais no esporte olímpico, cujas quadras, todas, a piscina de salto, toda a parte de equipamento da piscina de natação, o waterpolo, tudo isso foi pago com dinheiro do Comitê de Clubes Formadores de Esporte Olímpico, gastaram 2.320.000 reais. É o edital 05 que está no site do Fluminense. Diz quanto é que foi gasto. Tem os relatórios dizendo o que compraram, o que não compraram, quanto é que foi, quanto é que não foi. Tem os extratos de depósito, pô. Aí não, o esporte não tem isso. Isso tem. Eu acho que o Conselho Deliberativo do Fluminense tinha que ir atrás disso. Porque é muito dinheiro. Isso aí eu não discuto. Isso é outra coisa que eu quero falar. Porque a torcida que detesta o esporte olímpico, ou detesta tudo, só gosta do futebol, eles falam, está lançado. Isso eu sempre falei há mais de 2 anos. Eu não duvido do montante que é colocado no salário como despesa. No salário não, no balanço como despesa. Nunca duvidei. Porque quem lança isso aí, quem recebe isso aí é um contador, um cara formado em ciências contábeis.
Depois isso aí vai para um auditor. É uma empresa de auditoria, um auditor já qualificado, que vai checar tudo. Isso eu nunca tive dúvida. Esse valor existe, é esse mesmo. O que eu sempre falei foi o seguinte: quando lançam 8 milhões de reais de salário no esporte olímpico, estão lançando despesas na rubrica errada. Não é salário. E se é salário, não é do esporte olímpico. Porra! Será que é difícil de entender isso? Qualquer imbecil, um cara com retardo mental grave, entende, porra. Eu acho que o Fluminense tinha, quando eu falo Fluminense, as pessoas do Fluminense tinham que pegar o pessoal envolvido, tinha que chegar lá e aqui, vamos esclarecer isso aqui. Porque despesas gerais, gastos gerais no caso do Fluminense, um clube esportivo que tem esporte, o que gasta geral? Água, luz e gás. Água, luz e gás. Porque rouparia só está na pessoa física. Quando você vai lavar roupa, está na água. Quando você vai lavar, não sei o que, está no gás. E está na luz, quando você vai treinar, quando você vai jogar. E o clube também, quando funciona, tem que estar tudo aceso à noite. O cara vai jogar tênis, o cara do tênis paga a luz. Pouca gente sabe disso. Ó, o cara alugar quadro por minuto, ó. Tem que pagar 10 reais, 20 reais aqui de luz. Aí o cara paga e vai jogar 1 hora. Ó, gastei 2 horas, então tem que pagar mais uma. Paga. Esses são gastos gerais. O que mais que tem gastos gerais? Se você pegar os gastos gerais do Fluminense inteiro, inclusive a irrigação do estádio, que é jogada no esporte olímpico. A irrigação do Fluminense, o estádio não é esporte olímpico. Então pega aquilo ali, tudo, do Fluminense inteiro, não dá 2 milhões e 700, porra. Despesa de água do Fluminense está na faixa de 150, 160 mil reais e o Fluminense tem 2 ou 3 poços artesianos. Despesa de luz está na faixa de 150 mil reais. O clube inteiro. Gás, que a sauna usa o ano inteiro. E o esporte olímpico usa de abril a outubro, porque as equipes de natação começam a nadar às 6 horas da manhã. E se você mergulhar no inverno sem a água aquecida, você congela. Ou fica com uma contusão muscular, tem grandes possibilidades. Então isso, eu queria falar isso. Quem tem dúvida, vê o vídeo. Vá ao site do Fluminense e veja a despesa do vôlei olímpico e veja a transparência que está lançada lá. É assinada pelo Peter, pelo Abad e pelo Mário, porra. Não tem erro, aquilo é verdade. E é um contrato assinado com... Só outra coisa importante. O Flamengo, o nego adora falar do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. O Botafogo se fudeu porque quis bancar esporte profissional com patrocínio que não dava. O Fluminense banca com patrocínio que sobra. Tanto que quer usar o patrocínio na reforma, porque não é restauro, do estádio, para 6 mil, 7 mil pessoas. O Vasco, quando a época do Eurico, fez um contrato com o Nations Bank, qualquer pessoa que lê esporte sabe disso. Os caras montaram um time de futsal com o Manel Tobias, aqueles caras que eram os cracassos da seleção. Montou time de vôlei com o Fernandão, que é vascaíno, e com a Fernanda Venturini, que é a esposa do Bernardinho. Bom, todos os atletas entraram em uma ação contra o Vasco. E o Vasco acabou com o esporte olímpico. Por quê? Porque tem processo que não acaba mais. O Fluminense tem um time de vôlei 100% pago com dinheiro sobrando. Aliás, atualmente, nos últimos 4 anos não foi o Fluminense, porque até 2017 o Fluminense tinha CND. Isso é um assunto que eu vou falar também. E o Flamengo hoje tem tudo, mas o Flamengo sempre, o basquete do Flamengo sempre foi a segunda menina dos olhos do Flamengo é o basquete. Sempre foi. Sempre teve, o Flamengo tinha Lubrax na camisa, naquela época era Lubrax, 10, 15 anos atrás. E o basquete tinha outro, eles tinham patrocínio próprio. Sempre tiveram. Montaram um time de vôlei, agora tem patrocínio, eles se juntaram com o Sesc. O Sesc é o Rio de Janeiro Vôlei Clube. O Flamengo fez um acordo, do Rio de Janeiro Vôlei Clube, que é o time do Bernardinho, veio jogar no Flamengo com a camisa do Flamengo. O Flamengo não gasta um tostão, pô. Pelo contrário, o Flamengo, se arranjar patrocínio, é para ele mesmo, porque o Sesc já está pago. O Sesc já paga o Flamengo. Está usando a marca Flamengo com o Sesc. Então, vamos dar uma lida, antes de ficar vomitando bobagem, porra, entende? Porque por mais que você deteste um determinado esporte, você não pode ser cego e ser honesto com a realidade, com a verdade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar é sobre o projeto Laranjeiras. Eu vou conversar com alguns amigos do Laranjeiras 21, vou liberar algumas imagens novas para o projeto. Vocês vão gostar. Aí me perguntaram muito por causa da live que a gente fez com o Johan, eu e Sérgio, sobre o Pedro Antônio. Que assim que o Pedro Antônio está nos Estados Unidos, ou estava nos Estados Unidos, vai para a Europa e depois vem para o Brasil. Quando ele vier para o Brasil, nós vamos marcar uma reunião, vamos apresentar para ele o projeto.
E vamos conversar com ele. Inclusive, eu quero fazer perguntas ao Pedro Antônio sobre a mobilidade urbana do, do Parque Olímpico. E eu vou perguntar olho no olho, porque essas coisas, né, fofoca de internet é a pior coisa que existe. Vamos fazer de maneira certa, todo mundo reunido. Bom, a gente acha isso, o que você acha? O que você tem a dizer? Se ele convencer a gente, ótimo. Pô. Se não convencer, vai continuar do jeito que a gente pensa. Mas nós vamos mostrar para ele não conhece o nosso projeto, mostrar nos detalhes, que é o que nós gostaríamos muito de mostrar para vocês. Eu queria falar mais uma coisa, rapaz, e esqueci o que eu queria falar. Eu falei que ia falar esse troço aqui agora e esqueci. Minha cabeça tá uma merda, cara. Bom, eu vou falar, de repente eu me lembro e volto. Falar sobre lateral direito. Fluminense, hoje são notícias que o Fluminense vai contratar o Fábio. E é o próximo assunto, mas antes eu vou falar do lateral direito. Se vai contratar o Fábio e não vai contratar um lateral direito, está errado. A nossa necessidade é um lateral direito. Um lateral direito melhor do que o Samuel Xavier, óbvio. Então, nós temos uma falta danada de um lateral direito. E lateral esquerdo, com toda seriedade, para mim o titular é o Marlon. Porque o Pineda, porque o Pineda foi contratado, dane-se. Ele tem que se provar melhor do que o Marlon, porque o Marlon terminou o campeonato bem. Então, para mim o titular é o Marlon. Até que alguém prove o contrário, o Cristiano se prove também melhor do que o Marlon, que o Pineda, que o Marcelo, acabou. Aliás, uma correção que eu falei no último vídeo. Com 17 anos no Fluminense, o único cara que chegou estourou na Europa, chama-se Marcelo. Um jogadoraço, o Marcelo é um jogadoraço, é aquele craque classe AAA. Poderia vir pro Fluminense jogar de número 10. Botava o Natan assim preso no meião, que nem Caneleiro, e falava assim, bicho, fica quietinho aí, porque Titi e Marcelo vai ensinar você a jogar. Joga pra caramba, é um craque. E saiu do Fluminense com 17 anos, já era titular no Fluminense, foi ser titular no Real Madrid, no primeiro jogo da seleção brasileira principal, fez gol. Isso é um craque, é um cara que a camisa para ele não pesa nada, é como se estivesse jogando sem camisa uma pelada. Mas nós precisamos de um lateral direito. Nós tínhamos um excelente, o Gilberto, que metade da torcida adorava malhar. Adorava malhar. Como adora malhar o Marcos Felipe e outros. O Gilberto foi embora, faz uma falta desgraçada no Fluminense, o Gilberto. Você vai me perguntar, eu gosto do Gilberto? Sempre gostei. Mas ele mostra. Tenta tirar ele do Benfica, não tira. Então nós precisamos muito de um lateral direito. Muito. Contratação do Fábio é boa? Eu acho que é. É prioridade? Não, não é. E digo mais, vou falar uma coisa extremamente polêmica aqui, para mostrar como a torcida do Fluminense é bipolar. Ah, porque o Marcos Felipe não pega pênalti. Nós tínhamos um puta de um goleiro que foi despedido por Zap, que a torcida depois, que ele ganhou junto com o Fred um campeonato brasileiro para o Fluminense, ganhou, nós podemos jogar a final daquela primeira liga falida, porque pegou pênaltis contra o Internacional. Aliás, ele pegou muitos pênaltis. Garra pra caramba, chama-se Diego Cavalieri. Eu teria trazido o Diego Cavalieri de volta. Com essa, seria uma maneira do Fluminense pedir desculpas pela merda que fez. E agarra tanto quanto o Fábio. E seria útil, porque ele está em final de carreira, assim como o Fábio, de pegar lá, o Muriel deve sair, porque se o Fábio vem, o Muriel vai sair. E eu não dispensaria o Marcos Felipe. O Marcos Felipe é o goleiro do Fluminense. Marcos Felipe, a gente repara, porque o Marcos Felipe não pega pênalti. O Marcos Felipe não pega pênalti. Porra, nos últimos 5 pênaltis ele pulou certo pro canto certo. Só que a bola entrou no cantinho pelo lado que nenhum goleiro pegaria. Mas ele tá pulando pro lado certo. Não pegou. Pegou só um pênalti esse ano que passou. Mas é difícil, para começar é difícil pegar pênalti. Tem que ter sorte, acima de tudo sorte. Tem que escolher o canto. Eu já falei sobre isso. O goleiro escolhe um canto. A não ser que o cara seja muito ruim batendo pênalti, o goleiro escolhe o canto e pula antes. Sai antes da bola para poder chegar no canto. Tem inclusive um vídeo mostrando aí do Fábio, que ele já tinha escolhido o campo, ele estava passando da bola, aí a mão dele, em vez de estar esticada, está para trás. Isso mostra como o goleiro escolhe o canto. Aí o cara tem sorte, a bola foi em cima dele. Aí ele conseguiu pegar. Como o Cavalieri, quando o Lucas Abreu foi bater pênalti, ele ficou paradão, encaixou a bola. Aí logo depois teve outro pênalti, o Lucas Abreu bateu no canto, o Cavalieri nem viu. Agora o Cavalieri é um baita no goleiro. Aí depois que o time do Fluminense ficou uma merda, perdeu a Unimed, tudo foi sendo desfeito, aí o Cavalieri passou a ser uma merda, falha em tudo. Não falhava em quase nada. Aí ele não sai do gol, nenhum goleiro sai bem do gol. O Marcos Felipe, por exemplo, tem a coragem de sair do gol.
Então, eu acho o Fábio, se não vem o lateral direito, é descartável. Quer dizer, descartável. É uma contratação que não é prioridade. Prioridade é lateral direito. Mas se ele vier, ótimo. E se ele vier, é porque o Muriel vai voar. Então, tá bom, vai ficar com 3 goleiros. O Fábio vai ter mais 1 ano de contrato. Depois o Marcos Felipe volta. Outra coisa que falam que o treinador de goleiro do Fluminense é ruim. Isso é outra asneira que falam. Quem tá falando é um goleiro que foi goleiro do Vasco, goleiro titular do Vasco. Eu parei de jogar porque queria parar. A ponto de ligarem pro meu pai para não deixar eu parar. E eu vou repetir o que o seu Norberto Edgardo Andrada, o Edgardo Norberto Andrada, o Andrada, que pegou o pênalti, quase pegou o pênalti de Pelé, que um goleiraço de 1,75 m no máximo. Ele falava para mim com aquele portunhol dele que não dava para entender quase nada. Olha, treinar a saída do gol a gente aprende 10%. Tudo que a gente faz a gente melhora 10%. A única coisa que a gente melhora muito é a saída de bola, treinando. E eu sempre falo isso, que o Marcos Felipe tem que aprender a sair rápido. Mas o time tem que ter um esquema que ajude ele a sair rápido também. E dei como exemplo no último vídeo o Thiago, goleiro da Copinha. Então falam desse goleiro, desse treinador do Fluminense, é um bom treinador. Quem vai ver o cara treinando, ele faz tudo que um cara faz. Agora, se você quiser que o cara pegue o pênalti, isso não é com ele. Isso é na hora. O cara ficou com as mãos nas cadeiras, botou assim, você acha que o cara vai bater no lado direito. O cara ficou mais para lá, esse cara vai bater no meu canto esquerdo. Não tem nada a ver com treino de goleiro. Agora, o Marcos Felipe foi um camarada que foi escolhido pelo scout dele como o goleiro que fez as defesas mais difíceis do Brasil, no Brasileiro. E eu me lembro de uma que não foi no Brasileiro, foi no Libertadores, aquela do Santa Fé no finalzinho do jogo. A bola estava lá dentro e o cara apareceu para tirar a bola. Então é um bom goleiro. Ele é um goleiro, como eu venho falando, falei isso aí mais de 10 vezes aqui nesse canal. O Marcos Felipe é um goleiro como 99% dos goleiros do Campeonato Brasileiro. É um bom goleiro, ponto. É frangueiro? Não, não é frangueiro. Fez um pênalti ridículo, eu também cansei de falar isso, fiquei com muita raiva. O pênalti que ele fez contra o River Plate. Ele fez um pênalti a 1 palmo da linha de fundo, segurou o pé do cara. O cara vai sair com bola e tudo, ele fez um pênalti. Os outros pênaltis que ele fez é aquela bola que o Beck, quando vai fazer o pênalti, tenta recolher, mas já vem na corrida e leva todo mundo, faz um strike. Pô. A mesma coisa aconteceu com ele. É isso, eu queria falar disso porque eu acho que é muito injusto com o Marcos Felipe que falam dele. E não gostam. Pô. Outra coisa é o time. Aí eu vou falar da torcida bipolar que nós temos. Você vê as escalações. Quando você fala... Hoje eu estava conversando, mandei um Twitter para o Bruno Oliveira. O Bruno reclamando que ele escalou o Ganso. A torcida quase matou ele. No meu time, se fizer 3-5-2, o Ganso é titular fácil. Na realidade, eu acho que o Ganso vai ser titular. Porque se ele tiver um time para jogar, ele é muito melhor, inclusive, que o Natan. O Natan não joga na posição do Ganso. O Natan é meia atacante. Meia é o Ganso. Pelo menos tem sido assim nos últimos 3 anos. Ou o Ganso desde sempre. Então, a torcida não suporta. Então, aí a torcida coloca algumas coisas que não para dar uma olhada. Aí faz aquele 350 escalações. O Fred é banco em todas elas. Meu amigo, o Fred é titular. T-I-T-U-L-A-R. Titular absoluto desse time. Até junho ou até o final do ano. Até junho, com certeza absoluta. O Cano é reserva. O Cano é reserva. E mais, vamos ver os scouts. Cano jogou ano passado mais do que o Fred. Cano bateu quase tantos pênaltis quanto o Fred. Perdeu. Cano precisou de mais tempo de jogo para fazer gol. Sempre, a maioria deles dentro da pequena área. Ganso fez menos gol que Fred. Ganso não, desculpa, estou falando aqui. Cano fez menos gol que Fred. Então o titular é o Fred. O Fred tem melhores números que o Cano no ano passado. E o Cano veio para cá sabendo que vai ser reserva. Porque em 2023 ele vai ser o titular. E o John Kennedy vai ser a reserva dele e ele vai brigar com o John Kennedy. E eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ser titular com o John Kennedy mais um ano experiente. Porque o John Kennedy vai jogar alguns jogos. Pelo lado, não vai ser como titular. Pode escrever. Outra coisa, Bigode e Luiz Henrique. Isso aí eu fico com pena da torcida. A torcida que deve ter só um neurônio e está com defeito esse neurônio. Luiz Henrique faz parte da previsão orçamentária do Fluminense, programação de pagamentos do Fluminense. Ele e o Nino. O Fluminense vai vender o Luiz Henrique e o Nino, porque tem que manter os salários em dia ou quase em dia. Aí barram o Luiz Henrique. Ou então bota o Luiz Henrique de meio de campo. O Luiz Henrique é atacante, porra. O ataque é Luiz Henrique e Fred, ponto. E o Bigode também é reserva. A não ser que o Fluminense joga num 4-3-3 maluco com o Bigode. Eu não jogaria. Outra coisa. Calegari
no lugar do Iago. Porra, tá brincando. Calegari no lugar do Iago. Calegari não é titular nem pro Martinelli, porra. O Iago entrega muito mais de produção do que todos os outros dois, porra. E tem um preparo físico também invejável em relação aos outros dois. Agora, qual vai ser o esquema do Fluminense? Não tenho a menor ideia. Nenhuma ideia. O Abel gosta do 4-4-2 e já jogou no 3-5-2. Se jogar no 3-5-2, já dei a minha escalação. No último vídeo. No último vídeo eu dei as duas escalações. Mas a minha escalação no 3-5-2, e eu acho que é a primeira vez que eu penso no 3-5-2 melhor que o 4-4-2. E o 4-4-2 é o meu esquema predileto. Marcos Felipe ou Fábio. Nino, enquanto não for vendido. Felipe Melo e Braz. Iago, de ala direita. André, Ganso, Natan e um ala esquerdo. E falei que eu testaria, inclusive, se for jogar no 3-5-2, eu testaria como ala o Caio Paulista, que é o melhor preparo físico do time, sabe atacar bem e sempre voltou para marcar. E não marca mal, não. No ataque, Luiz Henrique e Fred. Aí os reservas, William Bigode e Cano. Porque o Luiz Henrique e o Fred estão sempre saindo. Repara, eles saem sempre com 15 minutos do segundo tempo. Já estão mortos. O Fred, porque já está da idade. E o Luiz Henrique, simplesmente porque ele volta para marcar. Ele não tem o preparo físico do Caio Paulista. Só isso. Então a gente vê aquelas escalações escalafobéticas. É um negócio de escalações escalafobéticas. Da torcida do Fluminense. Barra todo mundo, aí tem que botar todos os contratados. Inclusive o Davi Duarte. O Davi Duarte tem que ser reserva imediato. E o Manuel e o Lucas Claro tem que ser jogado fora. Pelo amor de Deus, pô. O Lucas Claro e o Manuel jogaram boas partidas pelo Fluminense. Aí chegou um cara aqui agora, no time da segunda divisão, já barrou todos os dois sem jogar uma partida. Que isso? Isso é uma escalação escalafobética. Acabou que eu não me lembrei o que eu ia falar. Pô, que coisa chateado com isso. Me lembrei. Depois de dizer que eu não tinha me lembrado, me lembrei. Aí voltei para gravar. São dois assuntos. Primeiro assunto, com relação ao Flamengo e aos esportes olímpicos. Um amigo tricolor, alto dirigente de federação de esportes olímpicos, comentou comigo quando eu estava pegando informações sobre custos de federação, que o Flamengo, primeira coisa, quando o Comitê de Clubes Brasileiros Formadores de Atletas Olímpicos, o CBCF, deu dinheiro pela primeira vez no Rio de Janeiro, foi para o Flamengo e para o Tijuca, em 2014 e 2015. Só em 2016, 2015, não, 2015, 2016, o Fluminense fez a associação, Fluminense, Botafogo. Se vocês entrarem no site do Comitê Brasileiro, você vai ver todos os clubes que têm contrato com eles. Tijuca, de 2014 para cá, já pegou 14, 15 milhões. O Flamengo não sei quantos milhões, mas eu quero falar do Flamengo o que ele tem para gastar. O pessoal adora falar bobagens, aí não sabe por que a Rebeca Olímpica é do Flamengo. Porque o Flamengo tem um monte de atleta olímpico atualmente, medalhista. O Flamengo tem quase 100 milhões de reais, 90 e poucos milhões de reais para gastar do CBCF. Quase. Tem mais de 90 milhões para gastar. 90 milhões para gastar. A informação foi passada por um tricolor que não se conforma. E é um cara de alto gabarito, de alto posto de federação. Isso eu gostaria de falar. Os caras estão correndo atrás. Se você entrar no site do Flamengo, no site que eu entro, quando eu vou falar de uma coisa, eu tenho que saber do que eu estou falando. O site do Flamengo, ano passado, que terminou tem 18 dias, os sócios do Flamengo e a torcida do Flamengo doaram para os esportes olímpicos. Você escolhe qual que você quer doar. Tá? Eles doaram quase 3 milhões de reais. Doação da torcida e dos sócios. Você entra no site e fala, eu quero doar para o vôlei feminino, de base. Aí se eu quero doar 100 reais, você vai lá, aqueles 100 reais vão para o vôlei feminino de base. Eles conseguiram quase 3 milhões de reais. Isso está no site, prestação de contas do Flamengo. Tá lá, só entrar e ver, vocês vão ver. Então, essa falácia que existe do esporte olímpico é uma coisa. Segunda coisa que eu queria falar. CND. Saiu uma reportagem em todos os sites. Sites do próprio Fluminense. E site do Globo, por exemplo.
que o Fluminense fechou o acordo, pagou o acordo que ele tinha com a Procuradoria, um dos acordos que ele tinha com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e agora ele está começando a correr atrás de CNDs, certidão negativa de débito. Isso é uma das maiores falas, isso é plantado para dizer que alguém está fazendo muito. Como isso é meu ganha-pão, e eu tive um problema desse com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, porque eu tinha um contador. Esse contador ficou doente, parou com o serviço dele. Aí eu resolvi, para não gastar dinheiro, eu falei, eu vou fazer essa merda, eu vou fazer eu. Fiz errado. Como o meu endereço na época era Rio Bonito, porque lá se pagava ISS a menor, pagava 2% de ISS, e aqui no Rio era lá no Rio, eu estou em Guapimirim, lá no Rio é 5%, então eu vou botar a empresa lá. O meu contador colocou a empresa lá porque ele tinha uma sala alugada para isso. Aí eu fiz uma merda errada. Aí a Receita Federal mandou uma informação para o escritório, não tinha ninguém lá, o contador estava doente, parou com tudo. Depois foi para a dívida ativa da Procuradoria Geral, é onde vai, no caso do Fluminense. Aí eu precisei tirar a certidão negativa. Quando eu fui ver, pô, que merda é essa? Aí eu fui a Rio Bonito, fui a Itaboraí, porque a Procuradoria Geral naquela época não, ainda fica em Itaboraí, que atende Rio Bonito. Aí, pô, vi a merda, eu estava devendo 15 mil reais, porque vai ganhando multa, vai ganhando tudo. Aí, como estava naquela época, todo ano tem FIES, né? FIES não, é aquele programa de financiamento que eles tiram juros. Aí eu paguei em 5 vezes, caiu de 15 mil reais para 9 mil. 2 dias depois eu tirei minha certidão negativa. Dois dias depois de fazer o acordo e pagar a primeira parcela, ou seja, eu estava em dia com a dívida ativa parcelada, eu tirei a certidão negativa de tudo. E certidão negativa não é só da Procuradoria Geral, não. É do FGTS, que você tira na Caixa Econômica, do INSS, da Procuradoria Geral, do ISS, do ICMS, quem fabrica alguma coisa. Então você tem que ter certidão negativa de tudo, de onde você trabalha. Então essa notícia que saiu do Fluminense, não tem porra nenhuma a ver o pagar, liquidar pagar uma dívida que estava há 500 anos, porque até 2017 o Fluminense tinha certidão negativa, inclusive certidão negativa com efeito de positiva. Desculpa, certidão positiva com efeito de negativa. Tanto é que o primeiro time de vôlei do Fluminense na Liga Nacional foi com dinheiro incentivado e o proponente era o Fluminense, depois virou o IDEC. Os últimos 4 anos foi o IDEC. Esse que fez também o projeto de reforma das Laranjeiras. O Fluminense está sempre com certidão negativa. A certidão negativa que o Fluminense tem, que o Peter conseguiu, quando ele conseguiu o ato trabalhista, o Fluminense passou a ter certidões negativas, que foram válidas até o Abade. Depois o Fluminense quebrou o acordo e parou de receber. Mas o Fluminense não tinha certidão negativa, CND pura não. Ele tinha certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Ou seja, ele tinha acordos da dívida ativa parcelados e estava pagando em dia. Então, o Flamengo, depois que agora o Flamengo passou a ter certidão negativa, porque a mamãe Globo depositou 250 milhões no Flamengo, o Flamengo pegou um presidente mais cabeça, sem querer tirar tanto do Flamengo, como foi o caso da Patrícia Amorim, do Edmundo Santos Silva. O cara pagou, cumpriu os acordos e passou. E hoje em dia o Flamengo ainda tem parcelamento de dívida ativa em dia. Por isso o Flamengo tem CND. Tem CND, os impostos que estão vencendo normalmente e estão sendo pagos, e tem CND, que são certidões positivas com efeito negativo. São os parcelamentos antigos de dívidas que estavam em dívida ativa com a União, que estão pagando. Aí o Fluminense não tem certidão por um motivo simples, porque ainda tem muita dívida ativa para ser parcelada e paga. Esse é o problema, só isso. Não é jogar para a galera, isso é jogar para a galera. Falou isso que eu me lembrei e falei. Dá mais 7 minutos, mas tudo bem. Falou? Tá legal, gente? Saudações tricolores e até o próximo vídeo daqui a 2, 3 dias. E não se esqueçam, de novo, se inscreva no canal. Nós estamos com 6.320 mais ou menos. Vamos chegar a 6.321. Estou aguardando tua assinatura. Falou?